O livro Bookstage leva-nos numa viagem pelos bastidores do rock feito em Portugal. Vamos falar sobre isso com os autores Luís Silva do O e Bruno Gonçalves Pereira e ainda com o Nuno Calado. Olá, tudo bem? Bem-vindos. Olá. Grande, tudo bem? Bem-vindo. Deixa-me aqui tirar o livro que eu escondi aqui. Ah, cá está! Espetacular. Bem, antes de mais, vamos começar bem pelo início. Qual é a história do nascimento deste livro a que vocês dois estão ligados? Bom, começou há 2 anos e meio e tivemos um convite para fazer um livro de entrevistas. Passaram 2 anos e meio, fomos fazendo algumas e deu nisto. Não é uma coisa que acontece assim por acaso, não é? Não. Vamos escolher 2 pessoas completamente ocasionais. Enfim, já fazemos rádio há Vocês já estão ligados a isto há muito tempo, não é? E surgiu um convite de um editor no sentido de fazermos um livro com entrevistas a músicos de rock. Mas também era a vossa ideia também, depois do convite, também foi deixar o quê? Um registro da obra que existe, que já foi feita, para quem não conhece. Qual era o vosso objetivo principal? Foi isso. Aliás, a ideia é exatamente mostrar aquilo que são as histórias do rock a uma geração mais nova. Eu recordo perfeitamente quando tinha 18, 20 anos e comecei a descobrir o rock and roll dos anos 50 e toda a história que foi nos anos 60. E a ideia é um pouco essa, é mostrar as histórias escondidas do rock português. Com 8 nomes lendários do rock dos anos 70, 80 e alguns deles que ainda permanecem no topo. Não é? É verdade. Nuno, quando se fala de música e rock, tens que estar ligado, obviamente. Não sei porquê. Como é que surgiu esta tua ligação ao livro? Bem, a relação começou primeiro pelo Luís do O, que já o conheço há uns anos atrás, e por alguns outros projetos que também estou a trabalhar neste momento, que o Luís tem dado uma bela ajuda. Irá ser ele próprio um dos entrevistados para esse projeto. E depois eles acharam que eu devia ser a pessoa que devia apresentar o livro no dia em que o livro foi lançado. E pronto, portanto, tive acesso ao livro primeiro que toda a gente para poder ler tudo e mais alguma coisa. Portanto, se quiseres, eu digo-te qual é que é o capítulo, o parágrafo, tipo, São Mateus diz que não sei o quê. Está lá. Sabes os versículos. Sei os versículos todos, satânicos e todos. Muito bom, muito bom. Olha, eu há bem pouco tempo, e já que o livro fala de história, ouvi na prova oral, quando estavas a ser entrevistado pelo Alvin sobre os 15 anos do Indigente, e deixa-me dar-te parabéns por isso. Aliás, já aconteceu a primeira, eu deixo-te já aqui, olha. Deixo-te já aqui uns pinos e depois vem cá falar do resto. Ok. Mais uma semana ou 2, vem cá falar disso. Nessa tua entrevista, tu dizias que é uma coisa que tem interessado muito a história da música e que andas até nos trabalhos aí pioneiros com. Sim, acho que a história, acho que para perceberes o presente e pensares no futuro, tens sempre que conhecer o passado. Isso claro. Não há volta a dar, não é? É um bocado como fazeres arqueologia para entenderes qual é que é o estado da civilização atual, para saberes como é que foi o passado e perceberes para onde é que caminhas. É um pouco isso. E acho que qualquer pessoa que está ligada à música tem sempre, e gosta de música, como quem gosta de cinema, vai fazer esse trajeto também no cinema. Ainda há pouco estava aqui o Joaquim Albergaria, que eu lhe dizia que era o barbudo mais sexy do país aqui no estúdio da Radical e eu acho que ele também de alguma forma também faz isso. Acho que quando ele começou a gostar de música, gostava de se calhar de um universo mais contido de música do que aquele que hoje ele aprecia e vai com certeza buscar coisas ao passado, como tu, não é? Exatamente. Estamos a fazer história no presente. E eu acho que eles fazem isso um pouco no livro. Eles vão buscar figuras dos anos 80 e transportam-nos para os dias de hoje, alguns deles com sotaque, o caso do António Garcês, não é? Que acaba por dizer, eu toquei em todo lado, you name it. Mas depois tens o Miguel Ângelo, que é o mais recente de todos eles, mas que ainda começou nos anos 80. Sim. Apesar de nós habitualmente olharmos para ele e não o vemos como tal, não é? Como Miguel Ângelo? Não, como alguém que é dos anos 80. Pensei que estavas a falar da sua associação aos Delfins. Qual é que foi o vosso critério de seleção destes nomes? Há um vasto espólio para escolher em Portugal, não é? Felizmente temos muita história. Há muita questão daquele boom do início dos anos 80, em que se começou a cantar mais em português e que saiu muita coisa. E depois há 2 nomes que fogem um bocado desta tal lógica. Há o António Garcês, que teve a sua carreira mais nos anos 70, teve em projetos como Arte Ofício e por aí fora. E lá está o Miguel Ângelo, que começou ligeiramente depois dos outros, mas que acabou por depois ter a carreira, e todos eles estão nesta atualidade. O Garcês está mais retirado, está nos Estados Unidos, sim, mas de facto também outra curiosidade do livro é que junta o Zé Lionel e o Zé Pedro, os cofundadores dos Chutes e Pontapés, exato, pela primeira vez no livro. E há esse confronto, não é? Das ideias daqueles tempos, e é outro dos pontos altos e uma das coisas em que gostávamos mais de trabalhar. E tem declarações de amor, atenção. Sim, exatamente. Um para o outro. Sim, é verdade. Isso é muito bonito. Olha, vocês fazem um trabalho
de uma perspectiva interessante, na minha opinião, porque deram-se ao trabalho de, mais do que contar um bocadinho só da história que toda a gente já conhece, de ir ao fundo, de ir aos bastidores e de entrevistar os artistas como uma identidade e não só como uma banda a quem eles estão ligados. Que visão é que vocês queriam dar quando pensaram nisto desse artista? Ou de cada artista? Mais do que a história da banda, tens toda a razão. Foi a história de cada um deles, individual, não é? De cada um deles. Aliás, há aqui algumas histórias que ultrapassam em muito a história dos grupos a que pertencem, nomeadamente, por acaso, o caso do Zé Pedro ou do Zé Leonel, onde se vai à sua infância, adolescência e por aí fora. Mais até do que, ou mais do que a parte da própria música, não é? Okay. É aquilo que eles pensam, mesmo em termos de política e em termos sociais, que falam de tudo. Livro... e também histórias, aquelas histórias que estão por trás dos bastidores, não é? Não vamos revelar mais, exatamente, não vamos deixar o segredo, vamos continuar a manter o segredo. Tenho que vos agradecer, muito obrigado por terem vindo até aqui. Obrigado. Quem me dera ficar aqui o resto da tarde a falar com vocês. Pessoal, temos livrinhos para oferecer, passem no Facebook, no final do programa, Bastidores do Rock Português, há muitas histórias para contar que vocês não sabem. Pessoal, muito obrigado.